E aí depois eu compartilho essa aula lá no AVA e deixo já o material para vocês. Eu vou colocar no YouTube, como eu tenho feito, e mandar o link pelo grupo, né? Mas, de qualquer forma, eu coloco lá no AVA também, para vocês poderem pegar lá no Moodle, para vocês poderem ter a aula lá registrada, e já coloco esse material dessa aula que a gente vai ver hoje. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar vendo verbos, né? Como o verbo é uma parte muito extensa, a gente vai primeiro ver a parte dele morfológica, né? A gente divide a gramática é dividida em morfologia e sintaxe, né? A gente estava vendo até agora coisas da morfologia, a gente viu substantivo, adjetivo, pronome. Então, agora eu vou pegar verbo e a gente tem aí 4 ou 5 aulas sobre verbo. Então, eu dividi ele em partes para que ficasse mais o conteúdo um pouco mais resumido e ficasse mais focado em cada parte do que é verbo, né? Então, a gente vai iniciar hoje com a primeira parte, falando sobre verbo. Só para relembrar aqui, eu sempre gosto de relembrar aqui as classes de palavras que a gente está vendo, variáveis e invariáveis, a gente tem as que variam de gênero, número e grau, e as que não variam. A gente já viu o substantivo, já viu o adjetivo, já viu o pronome, e agora vamos iniciar com verbo. Depois que a gente pegar a parte de verbos, a gente vai ver artigo, numeral, que são todos os variáveis. E aí entramos nos invariáveis, que são as preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios. Essas partes aí, essas classes de palavras, elas não são muito complicadas, porque elas vão estudar a palavra individualmente, né? Separada, fora da oração, né? Então, a gente está primeiro identificando o que é cada palavra que a gente tem na língua portuguesa, né? Eu tenho lá, a mesa é bonita, então eu sei que mesa é substantivo, é verbo, bonita é adjetivo. Se eu dissesse minha mesa é bonita, minha é pronome, mesa é substantivo, mas aí eu estou fazendo só uma análise ainda morfológica da oração. Eu ainda não entrei na parte sintática, que é aquela parte que vai estudar a relação dessas palavras dentro da oração, né? Então, primeiramente, a gente vai ver essa parte sintática, e é por isso que a gente vai começar aí no verbo, bem do comecinho, né? Entendendo, lembrando o que é o verbo, que o verbo é aquela palavra que pode indicar ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Então, por exemplo, uma ação, eu sempre vou atribuir uma ação a um sujeito, a uma pessoa, né? Alguém que está agindo, fazendo alguma coisa. Então, se eu digo assim, Pedro comeu maçã, né? Então, eu tô determinando uma ação de Pedro, ele comeu a maçã. Então, ele teve uma ação. Se eu digo Pedro está triste, aí eu estou falando do estado dele, ele está triste nesse momento, né? O estado em que ele se encontra. Se eu digo assim, Pedro tornou-se doutor, então é mudança de estado, ele não era, mas ele se tornou doutor. Né? Se eu digo hoje choveu muito, chover é fenômeno da natureza. Ontem nevou na Inglaterra, enfim, são fenômenos da natureza. Então, os verbos eles vão ter essas características, né? Essa primeira parte de verbo vai estudar como ele é formado, né? Como que é a sua flexão, e conforme são as suas conjugações. Então, vamos ver. A gente pode flexionar, né? Ou seja, a gente pode mudar esse verbo. Lembra que a gente falou do substantivo, que ele podia ser flexionado em gênero, né? Por exemplo, se eu digo cachorro, cachorra, em grau, cachorrinho, cachorrinha, em número, cachorros ou cachorras, né? E agora, no verbo, as flexões verbais elas vão ser um pouquinho diferentes. Por quê? Porque a gente vai flexionar em pessoa, e para flexionar a pessoa, a gente tem que dar uma lembrada lá na última aula de pronomes, porque a gente vai falar do eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, a gente vai flexionar em pessoa, em número singular e plural, eu, tu, ele é singular, nós, vós, eles é plural,
em tempo, presente, pretérito e futuro. Em modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Em voz, né? Voz ativa e voz passiva. E em aspecto. Então, a gente vai começar hoje vendo a forma dele, né? A estrutura dele, como que é a estrutura do verbo, como se estrutura. Então, ele é formado por 3 elementos. A palavrinha, né, o verbinho lá, ele é formado por 3 elementos. Dentro dele, ele tem um radical, que é a base da palavra, né? Isso, agora eu estou pegando a palavra e vou subdividir essa palavra em partes, né? Então, eu tenho o radical, que vai ser a base da palavra, é o significado do verbo. Então, como é que eu descubro qual é o radical de um verbo? Eu descubro tirando a sua terminação, e aí eu vou ter o seu radical. Por exemplo, eu tenho o verbo dissertar. Se eu tirar o ar, vai sobrar disserte. Esse disserte vai ser, então, o radical. Esclarecer. Se eu tirar o er, vou ter esclarece. Então, esse esclarece vai ser o radical. Contribuir. Se eu tirar o ir, vai ficar contribu. Então, esse contribu vai ser o radical. O radical do verbo, então, é a parte da palavra que não tem a sua terminação ar, er, ir. E esse radical ele vai ser fixo para todos os modos e tempos verbais, e a gente vai ver que tem aí algumas exceções, mas não são muitas. Nos verbos regulares, eles vão ser sempre fixos. Então, por exemplo, eu tenho a palavra lá, telefonar. Então, eu tiro o ar, fica telefone. Eu tenho telefonei, eu tiro o ei, fica telefone. Telefonasse, tiro o asse, fica telefone. Percebe que em todas as conjugações, em pessoas, o radical não mudou. Essa parte que está em amarelo é o radical em qualquer modo, em qualquer tempo. Se eu falar, eles telefonaram, eles telefonarão, sempre eu vou tirar essa terminação e o telefone vai ser a parte fixa do verbo. Essa parte fixa, então, é o que a gente vai chamar de radical. Radical também é conhecido por raiz. Então, a gente lembra de raiz de planta, né? Que ela é fixa, que ela é firme, que ela fica ali plantada. Então, o radical do verbo é a parte do verbo que fica plantada. As suas terminações é que vão modificar e aí vão me dizer, né? Dependendo da terminação, elas vão me dar pistas se está no presente, no passado, no futuro, na primeira, na segunda, na terceira pessoa, no singular, no plural. Então, são essas terminações que vão me dar essas pistas. Então, a gente vê lá. Eu tenho também uma vogal temática dentro do verbo, na formação da palavrinha do verbo, né? E qual seria essa vogal temática? Bom, se eu descobrir que para eu achar o radical, eu pego o verbo, coloco no modo infinitivo. O modo infinitivo, só para lembrar vocês, é o nome do verbo, né? Eu falo assim, qual é o verbo, qual é o modo, qual é o infinitivo do verbo amando? Amasse, amei, é amar. Amar é o nome do verbo. Então, eu coloco no infinitivo, tiro a terminação ar e eu descobri o radical. Muito bem, se eu descobrir o radical desta forma, e eu estou dizendo que existe uma vogal temática, então a gente vai presumir que a vogal temática seja essa vogal que está junto com o R na terminação do verbo, né? Então, eu tenho a vogal temática, que vai ser o A nos verbos terminados em ar, o E nos verbos terminados em er e o I nos verbos terminados em ir. Então, a vogal temática é isso. E depois que eu descubro a vogal temática, eu vou ter um tema radical mais vogal temática. Então, no caso do verbo amar, né, ou dissertar, por exemplo, né, disserte mais o A vai ficar disserta. Esclarece mais E vai ficar esclarece. Contribui mais I vai ficar contribui. Então, aí eu tenho o tema desses verbos. Se eu tivesse lá o verbo amar, né, eu vou lá, descobrir qual é o radical do verbo amar. Amar, eu tiro o ar, fica AM, an. Então, an é o radical. Ele é um verbo de primeira conjugação, termina em ar, então a vogal temática vai ser A.
Radical mais vogal temática, AM mais A igual a ama. Então, o tema do verbo amar é ama. O tema do verbo comer é come. O tema do verbo partir é partir. E assim sucessivamente. Então, essa vogal temática vai indicar a qual conjugação o verbo pertence, né? E aí eu não estou falando daquela conjugação lá de presente, passado, futuro. Eu estou falando da conjugação primeira, segunda e terceira conjugação, que são aquelas conjugações que vão abranger os verbos terminados pelas vogais correspondentes. Então, os verbos de primeira conjugação são aqueles cuja vogal temática é A e eles terminam em ar. Então, eu tenho lá amar, abraçar, dançar, argumentar, sambar, datar, e assim sucessivamente, todos os verbos terminados em ar serão verbos de primeira conjugação. E toda a vogal temática dos verbos terminados em ar vai ser sempre A. Os verbos terminados em E ou em O, né? E eu já explico por que é esse O aí, eles vão ser os verbos de segunda conjugação. Então, as vogais temáticas vão ser sempre o E ou o O. Escrever, ter, comer, correr, supor, pôr, e todos os verbos derivados do verbo pôr. Então, só para fazer um parênteses aí para vocês, no começo, o verbo pôr, ele não era pôr, ele era poer. Portanto, ele terminava em er. Com o passar dos anos e com a evolução da língua, ele se transformou em por, né? Se você falar muito rápido, poer, 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 ele vai acabar virando por, né? Então, como ele virou por, ele continua sendo um verbo de segunda conjugação, porém, ele vai me dar a impressão que ele termina em or, mas ele termina em er. Esse er está escondido, está perdido aí na evolução da língua. Por isso que os verbos o verbo pôr e todos os seus derivados, supor, compor, repor, todos eles são verbos considerados verbos de segunda conjugação. Porém, quando eu falar da vogal temática, eu vou dizer que do escrever a vogal temática é E e do supor a vogal temática é O. E na terceira conjugação, eu vou ter os verbos terminados em ir, como sorrir, partir, emitir, evoluir, ir, e assim sucessivamente, todos eles vão ter vogal temática I, e eles são pertencentes, então, à terceira conjugação. Então, aí eu já descobri que o meu verbo, a minha palavrinha, ela tem um radical, ela tem uma vogal temática, que é de acordo com a conjugação a qual ela pertence. Os verbos terminados em ar vão ter vogal temática A, os terminados em er vão ter vogal temática E, os terminados em or, como no caso do supor, só como uma exceção, vai ter vogal temática O, e os verbos terminados em ir vai ter vogal temática I. Muito bem, aí eu já mudo, ó, telefonar, né? Eu coloquei em amarelo aquilo que é o radical, deixei a vogal temática em vermelho, ó. Telefonar, telefonei, só que no caso do telefonei, esse ei já não é mais vogal temática. No telefonar, se é. No telefonei, a vogal temática não aparece. Esse ei, na verdade, vai ser uma terminação que vai me indicar que ele está na primeira pessoa. Eu sei que toda vez que eu tiver um verbo de primeira conjugação terminado em ei, né, como amei, telefonei, cantei, eu sei que é eu. Né? Esse ei está me determinando que é o eu, que é a primeira pessoa do singular. Então, esse ei é uma desinência, né, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, radical mais a vogal temática é igual a tema, como telefona, em todos eles vai ser telefona. Telefone mais a telefone. E está repetindo esse slide. E aí eu vou ter a estrutura, né? Ainda dentro da estrutura, eu já falei do 1, que foi o radical, do 2, que foi a vogal temática, e agora no 3 eu vou falar das desinências. Desinências são as terminações dos verbos. E as desinências, elas vão se dividir em duas. Desinência, modo temporal, e desinência, número pessoal. E como que eu vou dividir isso daí, né? Então, vamos ver. As desinências vão estar junto com o radical,
para eu poder identificar em que modo, em que tempo, em que pessoa que o verbo está sendo conjugado, né? Então, eu tenho as modos temporais que vão indicar para mim o modo e o tempo. Então, aquela terminaçãozinha, ela vai, através daquela terminação do verbo, eu vou saber se ele está no presente, no passado, no futuro. Do modo indicativo, do modo subjuntivo, do modo imperativo. Eu vou ter também as desinências número pessoais. Aquela última terminação, ela vai me indicar se é um verbo de primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, me parem, me perguntem, tá? Que a gente volta, que a gente dá uma paradinha para resolver. Quem entrou depois aí, não esquece de deixar o nome completo no chat aí do lado, no nosso bate-papo, que é para eu poder contabilizar a presença. Muito bem, continuando, né? Se eu pegar a palavra dissertávamos, né, do verbo dissertar, eu vou ter essa divisão. Eu vou ter o disserte, que vai ser o radical, o a, que vai ser a vogal temática, o vá, que vai ser a desinência de tempo pretérito do modo indicativo, e o mos, que vai me indicar que é nós, primeira pessoa do plural. Tá? Então, como é que se forma isso? Né? O esclarecerei também vai ter a mesma estrutura. Esclarece vai ser o radical, o e vai ser a vogal temática, o re vai ser a desinência que vai indicar para mim que está no futuro do modo indicativo, e o i que vai indicar para mim que é a primeira pessoa do singular. Eu esclarecerei. Contribuamos, né? Contribuamos, o a vai indicar para mim que é presente do modo subjuntivo, que eu contribua, que tu contribuas, que ele contribua, que nós contribuamos. E o mos é a desinência que vai indicar para mim que é o nosso, primeira pessoa do plural. Gente, é muito importante que para que a gente saiba, para que a gente entenda essa parte dos verbos, que vocês relembrem todos os modos e tempos verbais. É claro que eu vou passar aqui com vocês, vou explicar conjugação por conjugação, modo por modo, tempo por tempo, mas vocês têm que treinar. Verbo é treino, é que nem tabuada, né? A gente tem que treinar, a gente tem que entender quais estão no presente, quando chegar no pretérito, qual que é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, a gente tem que ter isso muito claro na cabeça da gente, quando a gente vai ensinar português, principalmente quando a gente vai ensinar para as crianças. Essa parte da estrutura do verbo, de radical, vogal temática, a gente não ensina para as crianças isso, para os pequenos, né, lá no ensino fundamental. Mas a gente tem que saber como ele se forma, né, qual que é a estrutura desse verbo. É a mesma coisa que eu pegar um bolo de chocolate e não saber como é que ele foi feito. Eu quero saber o que tem dentro daquele bolo. E se tiver algum ingrediente lá dentro que eu sou alérgica, eu preciso saber. Então, eu sei que no bolo de chocolate vai farinha, ovo, leite, chocolate, enfim. É a mesma coisa quando eu falo da estrutura de um verbo. Eu tenho que saber o que está dentro dele. O radical, a vogal temática, a desinência que vai dizer para mim em que tempo que esse verbo está sendo conjugado, né? Esse vá do dissertávamos, ele está indicando que é pretérito imperfeito, né? Então, porque todos aqueles que terminam em vá, de primeira conjugação, eu amava, eu cantava, todos eles que terminam em vá, eles são do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito está dentro do modo indicativo, então eu já sei que esse vá é uma desinência que vai me indicar pretérito imperfeito do modo indicativo. E esse mos, no final, todos aqueles verbos que terminam com mos, comemos, partimos, dançamos, coméramos, dançáramos, comíamos, todos eles terminados em mos, eles vão indicar para mim que é o nós comemos. Esse mos indica sempre que é a primeira pessoa do plural. Então, essa terminação mos é uma desinência de modo, né, de número e de pessoa, que vai me indicar primeira pessoa do plural, ou seja, o nós. Então, eu tenho aqui essa frasezinha. Ah, se nós soubéssemos da verdade, né? O soube é o radical,
O E é a vogal temática, o SSE vai ser a desinência modo temporal, né, que vai me indicar futuro, o futuro do subjuntivo, e o MOS, que vai ser a desinência número pessoal, conforme eu já falei, que o MOS é a primeira pessoa do plural. Gente, eu vou passar para vocês uns exercícios com relação a esse tema, e a gente vai poder destrinchar. Eu vou parar de compartilhar essa tela para poder colocar o exercício para vocês. Eu vou abrir aqui o meu Word e vou passar para vocês o exercício, vou deixar na tela, tá? Para que vocês possam ver enquanto eu coloco, e aí na sequência a gente já corrige, pode ser? Eu vou colocar agora um exercício rápido para a gente fazer, para a gente discutir, e aí vocês me trazem se vocês tiverem alguma dúvida. Então, deixa eu colocar lá para vocês. Deixa eu só abrir um documento novo. Eu vou colocar aqui para vocês, e aí a gente já corrige, já faz tira todas as dúvidas, tá bom? Peraí, deixa eu voltar lá para poder compartilhar a tela, que eu esqueci de compartilhar a tela. Vamos lá, compartilhando a tela. Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês é para que vocês façam essa divisão, né? Primeiro, eu vou pedir para vocês, no primeiro exercício, eu vou pedir para que vocês determinem qual é o radical de cada um dos verbos que eu já vou colocar aqui conjugados, tá? Bom, vamos fazer esses 5 aí? Vamos entender, então, nesses 5 aí, eu vou dar... Acho que 5 minutos é o suficiente para vocês fazerem esses 5 aí, 1 minuto para cada um é até demais. É rapidinho de fazer, eu só quero que vocês me falem qual é o radical desses 5 verbos aqui que eu estou colocando aqui. Se tiverem alguma dúvida, algum problema, é só abrir o microfone e me chamar, tá?
E aí, alguma dificuldade? Terminaram primeiro? Primeiro, sim. Então, vamos lá. Ó, esse primeiro aqui. Vamos fazer por partes para ficar mais fácil, né? O amaríamos, ele é um verbo que no modo infinitivo é amar, certo? Se eu tirar a terminação amar, então eu vou ter radical igual a am. Então, aqui, o radical do amaríamos vai ser o AM, porque eu tirei a terminação ar e ficou o AM sobrando. Tá? Então, essa terminação ar, se a gente for um pouquinho mais longe, né, a gente vai ver de qual modo e de qual tempo que esse verbo está, né? Eu digo lá, nós amaríamos. Então, ele é um verbo de primeira pessoa. Isso não era para fazer, eu estou só completando, tá? Primeira pessoa do plural, que no caso é o nós, né? Plural. E vamos lá. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Esse verbo, ele está no pretérito, mas ele não é um pretérito qualquer. Ele é aquele pretérito que antigamente acontecia e hoje não acontece mais. Eu amaria se não houvesse alguma coisa que interrompesse. Eu amaria se não tivesse passado tanto tempo. Eu amaria se ele não tivesse mudado tanto, enfim. Então, eu tenho aí um pretérito imperfeito. Então, eu tenho aqui, primeira pessoa do plural, pretérito imperfeito. E esse pretérito imperfeito está no modo indicativo. Tá? Isso tudo não era para colocar, era só para colocar até aqui, eu que completei isso daqui só para que vocês possam lembrar, né, dos tempos e dos modos. Eu corria, né? Então vamos ver, eu tenho lá o corria, ele é do verbo correr. Então, se eu tirar a terminação er, vai sobrar para mim o cor, né? Então, o cor vai ser o meu radical. Então, nesse caso, radical igual a cor. Esse verbo, né? Ele está no mesmo tempo que o amaria, né? Aliás, o amaria não está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Está no pretérito, vocês não me corrigem, tá vendo? Eu errei, não é pretérito imperfeito, é pretérito no modo subjuntivo. Aliás, não é pretérito, é futuro. É futuro do pretérito. Olha só, professor errando em aula gravada. Futuro do pretérito. Alguém está me chamando? Então, eu amaria, futuro do pretérito do modo... É uma coisa que aconteceria se outra não tivesse atrapalhado. Desculpem, gente. Foi falha minha. É o cansaço. E aí, no verbo corria, aí sim eu tenho uma coisa que antigamente acontecia e hoje não acontece mais, né? Eu corria, antigamente eu corria, eu sempre falo que esse modo verbal, que é o pretérito imperfeito, ele é um modo que eu chamo ele do antigamente, né? Se eu colocar o antigamente na frente, eu sempre vou determinar que ele é pretérito imperfeito. Então, ó, eu corria, hoje não corro mais, então é primeira pessoa. É que eu me distraí aqui, que meu marido chegou com as compras do mercado e eu tô com fome, aí eu acho que eu fiquei, meu estômago falou mais alto. Primeira pessoa do singular,
eu, né? Singular. Eu, a Maria, eu corria. Então, é eu. E está no, aí sim, pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu tenho uma tabela com todos os com modelos, né, de conjugações verbais. Eu vou mandar para vocês no grupo. E eu tenho, inclusive, essa tabela para preencher também, se vocês quiserem preencher com alguns verbos. Existe um site muito legal que chama conjugar.com.br. Lá vocês encontram tudo sobre verbo, todas as conjugações de todos os verbos que vocês podem imaginar, verbos regulares, verbos irregulares, todos eles vocês vão encontrar lá nesse site. Acho que é... Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir aqui. Fica essa coisa aqui em cima me atrapalhando, eu não consigo enxergar aqui mais. Conjugar. Conjugar.com.br. Não é esse. Oh, meu Deus, vamos ver. Conjugações verbais. É conjugação.com.br, ó. Esse site conjugação.com.br, vocês têm aqui como pesquisar, né? E aí tem aqui dizendo tudo sobre verbo, o que são os verbos, quais são as concordâncias, quais são as formas verbais. E aí tem a conjugação de todos esses verbos aqui, e se vocês digitarem qualquer outro que não esteja nessa lista, lá naquela caixinha de busca, ele vai buscar e vai trazer. Vamos, por exemplo, pegar o verbo vender, né? Você pega o verbo vender, aí ele vai abrir para você assim, ó. Vai trazer todas as conjugações, ó. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, subjuntivo, presente, pretérito imperfeito, futuro, o imperativo afirmativo, negativo, infinitivo pessoal, e aí o gerúndio, vendendo, né? Conjugação pronominal, ele vai falar tudo sobre o verbo vender aqui, nesse lugar aqui. Então, esse site é muito legal para vocês terem ele guardado, né, em algum lugar, porque ele vai falar tudo sobre verbo. Então, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre verbo, podem confiar nesse site, que ele é um site muito confiável, um site muito bacana, que dá para vocês utilizarem para isso. Bom, vamos continuar. Então, partirei. Eu pego o verbo, ele pertence ao verbo partir, né? Então, se eu tirar o ir, eu vou ter o radical, que vai ser o parte. E aí, vamos ver. Ele tá. Eu digo, eu partirei. Nessa terminação ei aqui, vai dar essa pista para mim, que ele é primeira pessoa do singular, eu. E ele está no futuro. Eu partirei, ele é futuro, é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, diferente do futuro do pretérito, que ele traz uma dúvida, o futuro do presente ele traz uma certeza, então ele vai ser futuro do presente. Do modo indicativo também. Aí, só para a gente entender aqui, descobri que o radical é o parte, né? Parte é o meu radical, porque ele é terminado em ir, e eu tirei o ir e descobri o radical. E aí, eu vou ter isso daí.
Solicitaremos, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar lá e vou pôr o verbo no infinitivo, que é solicitar. Vou tirar o ar, né? O ar vai ser a terminação, né? Verbo de primeira conjugação. Vai sobrar solicite. Então, solicite é o meu radical. Então, nesse caso, solicite é o meu radical, ar é a terminação, e eu vou ter o radical, então, vai ser solicite. Solicitaremos, de novo, tem aquela terminação lá, emos, né? E o emos, o mos, ele sempre vai indicar para mim, primeira pessoa do plural. Então, solicitaremos, é nós solicitaremos. E é importante que a gente lembre isso e saiba isso, porque na hora que a gente tiver que fazer outras coisas que envolvam os verbos, né? A gente vai ter que saber, principalmente quando a gente tiver que estudar sujeito, né? Sujeito oculto, a gente tem que saber que, se eu disser compramos uma casa, é sujeito oculto nós, né? Então, a gente tem que lembrar essas terminações, por isso que eu dou toda essa parte de verbo para vocês relembrarem. Solicitaremos, está na mesma coisa aqui, ó, do partirei. Eu partirei, então eu solicitarei, tu solicitarás, ele solicitará. Nós solicitaremos, então também vai ser futuro do presente do modo indicativo. Aí eu tenho o digitaste. Digitaste está dentro do verbo digitar. É verbo de primeira conjugação. Então, eu vou tirar o ar, vai ficar digite. Então, o digite, nesse caso, vai ser o meu radical. Tá? Então, eu vou ter radical digite. E aí, eu vou ter que conjugar esse verbo para lembrar em que pessoa que está isso, né? Digitaste deve ser o eu digitei. Eu digitei, tu digitaste, ele digitou. Nós digitamos, vós digitastes, eles digitaram. Então, isso daqui está no passado. E é um passado do passado de ontem, né? Que aconteceu e foi uma certeza. Ele aconteceu já, acabou. Né? Eu digitei uma carta, eu comecei e acabei. Então, isso daí é o que a gente chama de pretérito perfeito, porque ele está já terminado, ele está feito. Esse perfeito do nome, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, não tem nada a ver com perfeição, tá, gente? Esse perfeito, ele origina do termo perfazer. Então, quando eu digo que uma coisa está perfeita, é porque ela está feita por completo. Então, um pretérito perfeito é aquele que está completo. Se eu digo eu digitei, é um pretérito que já aconteceu. Ele começou e aconteceu e já está lá no passado. Porém, se eu digo eu digitaria, é um futuro que está no pretérito, porque é uma coisa que vai depender de outra. Se eu digo eu digitara, né, ele tem uma outra conotação, é a conotação do verbo mais que perfeito. Mas a gente vai ver isso detalhadamente na próxima aula. Então, eu tenho lá o radical é o digite, e eu descobri, então, que ele é segunda pessoa do singular. Que é o tu. E ele está, então, no pretérito perfeito. Começado e acabado. O pretérito perfeito faz parte do modo indicativo. Vocês estão acompanhando aí, gente? Sim. Tá beleza? Tá tranquilo até aí? Sim, tranquila. Então tá. Então agora a gente vai ver nesses verbos aqui que a gente já identificou o radical, agora vai ficar fácil identificar a vogal temática
Depois a gente vai ter que identificar o tema, que é a somatória do radical com a vogal temática. E depois a gente vai pegar as desinências. Então, vamos só copiar os verbos aqui. Então, vamos lá. Vocês já fizeram esse ou ainda não? Eu já. Alguém ainda não fez? Posso corrigir, então? Então, Sim. vamos lá. Vamos lá por partes, né? Lá no primeiro exercício, a gente já descobriu quem era o radical, quem era a terminação, né? Então, agora já fica mais fácil. A partir do momento que eu descobri quem é o radical, eu já sei que a vogal temática do amaríamos vai ser o A. Já sei que eu pedi vogal temática, o tema vai ser... Não sei como é que eu separo isso aqui para não ficar muito misturado. Vou colocar em negrito. O tema vai ser a vogal o radical mais a vogal temática. Então, é a M mais A, que é igual a ama. Vou colocar um ponto e vírgula para ficar mais fácil. Aí, o outro que eu tenho que ver é, o próximo que eu tenho que ver é desinência modo temporal. Olha, eu já adiantei para vocês isso no primeiro exercício, quando eu identifiquei a pessoa, o número e identifiquei a conjugação que ele está, né? Então, a minha desinência modo temporal do amaríamos, se eu tenho AM é o radical, A é o vogal temática, o que sobrar vai ser as minhas desinências. Eu já falei para vocês que o MOS sempre vai indicar a pessoa, então a gente pode ir por exclusão. Então, se o MOS vai indicar a desinência número pessoal, uria vai ser a desinência modo temporal. Então, a desinência modo temporal é ria, que vai indicar aquele tempo que eu já falei para vocês, futuro do pretérito, tempo, modo indicativo, modo. Então, modo temporal, ria. E aí eu vou ter a desinência número pessoal, que vai indicar para mim o número e a pessoa. Primeira pessoa do plural, mos. Então, a desinência, número pessoal é mos. Tiveram alguma dificuldade para fazer esse? Alguém teve dificuldade? Foi tudo bem? Então, vamos lá. Eu não entendi muito bem, mas dá para ir. Dá para ir? Dá. É que tem alguns, né, que a gente vai ter que ver ele no total. Por exemplo, o corria. Na verdade, eu tenho aqui radical. A vogal temática aqui não está aparecendo, apesar de eu saber que ela é o E, né? Mas ela não está aparecendo de qualquer forma. Eu vou determinar que vogal temática do corria é o E, apesar dele não estar aparecendo. E aí, quando eu tiver o tema, eu vou ter que somar o cor mais E igual a corre. Essa parte, vogal temática, radical, vogal temática e tema, ela é fixa, ela não muda em nenhum modo, em nenhum tempo, em nada. O que vai mudar, que vai fazer a flexão, são as desinências. Até aqui, ó, isso tudo é fixo. Vogal temática, tema e radical é fixo. Então, corria, se eu colocar lá, correrei, corria, corresse, corrêssemos, sempre vai ser vogal temática E, tema corre, e aí sim, na hora da desinência modo temporal, eu vou ter que identificar quem é a parte. Bom, eu tenho o ia, só sobrou o ia nessa parte. Mas, como é que eu vou descobrir se esse ia é a desinência modo temporal ou se ela está dividida, o i na desinência modo temporal e o a na desinência número pessoal? É só a gente conjugar esse verbo e pôr ele no plural. Eu corria, nós corríamos.
Tá vendo? Já apareceu esse mos a mais. Então, nesse caso, nessa conjugação, a desinência modo temporal vai ser o ia, porque a desinência número pessoal não existe nesse verbo. Número pessoal é igual a 0. Entenderam por quê? Ó, vamos voltar lá. Eu tenho vogal temática, que é o E, o tema, que é o corre. E aí, essa parte, para mim, ela é invariável, ela vai ficar sempre igual. Aí, eu vou ter que descobrir a desinência modo temporal, que vai falar para mim em que modo e em que tempo está sendo conjugado esse verbo. Só sobrou o ia. Então, esse ia, ele tem a ausência da desinência número pessoal. Porque se eu pegar esse verbo e conjugar, eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, vós corrieis, eles corriam. Todos eles têm alguma coisa depois do ia. Só não tem no eu e no ele, na primeira e na terceira pessoa do singular. Então, neste caso, este verbo especificamente não tem desinência número pessoal, ela é 0. Tá? Aqui no partirei, eu vou fazer a mesma coisa, vogal temática. Peguei lá, tirei o partir, vogal temática do verbo terminado em ir vai ser i. O tema vai ser vogal temática, aliás, vai ser parte mais i, vai ser partir. E aí, essa parte é invariável, a gente já sabe que ela é invariável. Aí, eu tenho que descobrir do que sobrou aqui, né, do partir até aqui, aqui aparece a vogal temática. Então, o que sobrar do partir, depois do partir, vai ser a minha desinência, modo temporal e número pessoal. Então, vamos lá. Desinência, modo temporal, vai ser eu partirei, tu partireis, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Então, qual é a parte que não muda? É o re, né? Partirei, partireis, partirá. Partiremos. Aí, é só colocar sempre na primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é aquela que vai denunciar para mim todas as partes. Por quê? Porque ela é a mais completa. A primeira pessoa do plural é sempre aquela que vai ter todas as desinências, vai ter o tema, vai ter a vogal temática, vai estar tudo lá. Então, qualquer verbo que eu pegar, eu ponho na primeira pessoa do plural. Tiro o mos e tiro o tema. O que sobrar no meio vai ser a desinência modo temporal. Então, nesse caso, se eu pegar esse verbo e colocar partiremos, o i ficou de fora, mas o re ficou aqui. Então, a desinência modo temporal, nesse caso, vai ser o re. E a desinência número pessoal vai ser o i. Tá? Gente, isso daqui é mais a título de vocês saberem como ele é formado. O que eu quero que vocês saibam bem, isso aqui a gente só precisa conhecer e saber que existe. O que eu quero que vocês saibam bem é a parte que diz respeito às conjugações, modos e tempos. Isso eu quero que vocês saibam bem. Então, essa aula aqui é mais para vocês entenderem o que é um radical, o que é uma vogal temática, o que são desinências. Alguns verbos vai ser difícil da gente identificar, e só quem tem muito estudo, e só quem tem muita pesquisa na área que vai identificar qual é a desinência modo temporal, qual é a desinência número pessoal. Quando entra nos verbos regulares, vai ficando mais difícil. Então, o que eu quero que vocês saibam bem dessa parte toda de verbos é a conjugação, que é da aula seguinte para frente, que a gente vai ver na aula seguinte. Essa daqui é para vocês tomarem conhecimento. Então, ó, solicitaremos. Eu pego solicitar, né? Tem a vogal temática, então vai ser o a, porque ele é um verbo terminado em ar. Então, a vogal temática vai ser o a. O tema vai ser o solicite mais.
mais o a, vai ser, então, solicita. E, olha, esse daqui é aquele que eu falei para vocês que é mais completo, né? Ele está na primeira pessoa do plural. Ficou fácil, eu sei que todos que terminam em mos, o mos sempre vai ser a desinência número pessoal. Se eu sei que o mos é a desinência número pessoal, o que sobrar no meio vai ser a desinência modo temporal. Fácil, né? Então, eu tenho aqui desinência modo temporal, vai ser ure, e a desinência número pessoal vai ser o mos, porque ele é um verbo de primeira pessoa do plural. Pegaram mais ou menos o jeito da coisa? Entenderam como é que funciona essa dinâmica? Na verdade, alguns verbos vão ser complicados de vocês identificarem as desinências, né? Eu tenho aí, sei lá, 8 anos de estudo nisso, que eu fiz uma especialização nessa parte. Mas eu sei que é difícil. Então, o que eu quero é que vocês entendam como ele é formado. Eu não quero que vocês saibam todos os verbos. Eu quero que vocês entendam que existe dentro de um verbo um radical, uma vogal temática e as suas desinências. Isso eu quero que vocês saibam. Vocês sabendo isso, já é meio caminho andado para a gente ver outras coisas dentro dos verbos. Então, digitaste, né? Digitaste, eu já sei que está no tu, né? Até já tinha identificado isso lá no exercício anterior. Então, é do verbo digitar. Então, eu tenho lá a vogal temática, vai ser o A. Tem o tema, que vai ser o digite mais o A, que vai ser digita. Então, o que sobrar, que é o ST, vai ser as minhas desinências, e aí eu vou descobrir qual é qual. Vou pegar esse verbo e vou colocar lá, vou conjugar ele. Eu digitei, tu digitaste, ele digitou. Nós digitamos. Ó, então, aqui, neste caso, né, se eu trocar esse STE por mos, eu vou perceber que o que não tem aqui é a desinência modo temporal. Então, a desinência modo temporal, nesse caso, vai ser igual a 0. Por quê? Porque o mos não é desinência número pessoal sempre. Aqui, se eu conjugar esse verbo, não vai ficar digitamos. Então, aqui no meio, não tem nada. Então, nesse caso, a desinência modo temporal vai ser igual a 0. E a desinência número pessoal vai ser igual a STE. Eu não quero que vocês se preocupem com isso. Ah, é muito difícil e tal. É difícil mesmo. Eu concordo. Eu só quero que vocês entendam como que se estrutura isso, né? Se vocês entenderem a estrutura, né, dessa formação, que todo verbo tem dentro dele um radical, uma vogal temática e as suas desinências, eu entendendo isso, eu consigo identificar depois, quando eu for conjugar os verbos no presente, no pretérito, né, no futuro, eu vou conseguir identificar em que modo, em que tempo que está, só analisando essas terminações, porque eu já tenho uma ideia do que são desinências, tá? Eu vou mandar para vocês essa aula, quando acabar de gravar essa aula, eu vou mandar lá no YouTube, vou salvar para vocês, vou mandar no chat, no nosso WhatsApp, e vou colocar também lá no AVA. E vou colocar essa aula também em PDF lá no AVA para vocês, e também vou mandar no grupo essa aula. E se vocês quiserem treinar, fazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que assim, está mais do que suficiente vocês entenderem que o verbo é dividido em radical, vogal temática e desinências. Nem precisa dizer que a desinência é modo temporal e desinência é número pessoal. Eu falei sobre isso, que é só para vocês verem como ela é formada. Mas é só vocês entenderem que essas 3 partes constituem qualquer verbo, em qualquer modo, em qualquer tempo. As 2 primeiras, que é radical e vogal temática, vão ser sempre fixas, e as desinências é que vão ser mutáveis. Ficou claro, gente? Ou ficou muito difícil? Falem. Desmaiaram.
Ficou claro, professora. É um pouquinho difícil, mas... Vanessa, essa parte é uma parte difícil, porque é uma parte que ela entra muito na especialização do curso de letras, tá? Então, é uma parte que eu dou para vocês só para conhecimento. Eu quero que vocês só entendam que a estrutura do verbo é essa: radical, vogal temática e desinências. Não precisa que vocês entendam essa identificação de quem é quem, mas que vocês saibam que dentro do verbo existe um radical, uma vogal temática e as suas desinências. E saibam o que é, né? Essa identificação ela é mais difícil porque os verbos são muito irregulares, porque os verbos são muito diferentes, as conjugações são todas muito diferentes, então fica mesmo difícil. E às vezes até eu me engano e me engancho aí, eu trabalho com isso há 35 anos. Então, o que eu quero é que vocês tenham só isso em mente para que na próxima aula a gente possa entrar nas conjugações e vocês saberem, então, do que a gente vai estar falando quando eu falar das terminações, né? Das terminações que vão identificar cada modo e cada tempo verbal. Tá bom, pessoal? Tá certo. Obrigada, professora. Muito esclarecedora. Tá bom, muito obrigada. E é uma aulinha meio chata, mas ela é necessária. E na próxima aula já começa... A parte de verbo, ela é bem indigesta, né? Mas a gente vai passar por isso. A gente vai passar por isso, tá bom? Beijo em vocês, meninas. Até quarta que vem. Até quarta, professora.